Fala galera, e aí? Beleza pura? Vocês continuam firmes na leitura? O texto separado para a nossa leitura de hoje é a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo começa a sua carta dizendo que ora por eles, ora por aquela igreja, por aqueles irmãos, todos os dias, que ele ora em favor deles. E ele ora agradecido, pedindo a Deus que os abençoe, porque afinal de contas, eles têm cooperado com o Evangelho, têm cooperado com Paulo desde o início do seu trabalho. Fica claro então que existe um apreço muito grande por parte de Paulo em relação àqueles irmãos, em relação à igreja de Filipos. Por isso, o texto da carta é muito rico em conselhos, em ensinamentos. Apesar de ser apenas 4 capítulos, não daria para a gente explorar nunca num vídeo tão rápido como esse. Então eu incentivo a você que leia sim o texto, não fique só no meu comentário, eu vou apenas destacar alguns pontos que achei interessante. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo entendia que o amor era a grande e verdadeira motivação da igreja. O amor os faria crescer em comunhão, o amor os faria buscar mais ao Senhor, o amor os faria cuidar do próximo, o amor era a chave de tudo. Em tempos como os nossos, onde nunca se foi tão individualista, tão egoísta, nós precisamos reaprender o valor do amor, amar o próximo, valorizar o outro e que, de fato, o nosso amor cresça cada vez mais. Paulo continua falando sobre os sofrimentos que ele enfrentou, ele estava preso quando escreve essa carta e ele vai dizer, olha, de fato, muitos sofrimentos eu passei, mas eu fico feliz em saber que o meu sofrimento tem motivado a muitos. Muitas pessoas têm pregado o Evangelho com mais afinco por causa daquilo que eu tenho sofrido. Em defesa do Evangelho, eles têm se levantado e isso é muito bom. E essa é uma das características incríveis de Paulo. Paulo enfrentou uma série de problemas, de perseguições, prisão, naufrágio, de tudo ele passou um pouco. E ele conseguia ver que em tudo aquilo a graça e a glória de Deus se manifestavam. E é por isso que ele diz aos Filipenses, olha, não importa o que aconteça, permaneçam firmes, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Isso deve ser também um ensinamento importante para nós. Diante das dificuldades, muitas vezes vacilamos, reclamamos, pensamos em desistir. Mas o que Paulo ensina é que, independente das circunstâncias, não importa o que aconteça, viva de maneira digna do Evangelho de Jesus. Isso fará diferença na vida das pessoas. Esse é o seu testemunho diante de Deus e diante dos homens. No verso 29 ele chega a dizer, pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio não era só receber a Cristo, não era só ter a salvação pela graça, mas privilégio era também sofrer por Jesus. Será que a gente pensa assim ainda nos nossos dias? Tem a impressão de que as pessoas querem vida cada vez mais fácil e o evangelho barato que se vende hoje em dia anuncia exatamente isso. Vem para Jesus e sua vida vai ser perfeita, você não vai ter mais problemas. Mas parece que esqueceram de ler os escritos de Paulo quando ele diz que alegria, prazer, privilégio é sofrer por Cristo. No capítulo 2 ele ensina aos filipenses que não deveriam fazer nada por partidarismo, por orgulho, mas que deveriam considerar os outros como superiores a si mesmos. Deveriam seguir o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus fosse algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou, se humilhou, se tornou um homem, se tornou servo. Esse é o nosso exemplo. Uma outra declaração que me chamou a atenção no texto foi quando Paulo dizia que iria enviar Timóteo e Epafrodito para estarem com eles, e Paulo vai falar sobre Timóteo e olha o que ele diz, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Tristemente, essa é a realidade na vida de muitos cristãos, mas Timóteo não. Timóteo serve aos interesses de Jesus Cristo. Esse deveria ser o foco das nossas vidas, colocar a vontade de Jesus acima das suas próprias vontades. Parar de buscar o seu próprio interesse e buscar mais os interesses de Jesus. Menos de mim, mais de Jesus,
mais de Deus. Eu aproveito essa oportunidade para te fazer um convite. Nos dias 23, 24 e 25 de setembro, nós teremos o Congresso de Juventude da Primeira Igreja Batista aqui em Goiânia. E esse é o tema do nosso congresso, Menos de Mim. Nós vamos pensar sobre essa dinâmica, esse relacionamento com Deus, onde eu preciso diminuir para que Cristo possa crescer na minha vida. Nós vamos receber o pastor Pedrão, o cantor Samuel Misraí, a banda Oficina G3. Vão ser dias muito bons, onde nós vamos pensar sobre o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E eu quero te convidar a fazer parte desse movimento conosco. Procura aí no seu Facebook, Nova Postura 2016. É o nome do nosso evento. Lá você vai encontrar todos os detalhes sobre o que vai acontecer, aonde será, como você pode garantir o seu ingresso, e nós esperamos a sua participação aqui conosco. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí, já leu a Bíblia hoje?